1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Mas Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para aqueles que Deus chamou, tanto os judeus como os que não são judeus. Através deste versículo, o apóstolo Paulo nos revela sobre como podemos ser poderosos e sábios, e isso implica em um relacionamento com Cristo, o qual nos anunciou todas as verdades divinas. Segundo os dicionários da língua portuguesa, a palavra sabedoria, quando é usada no sentido de prudência, irá nos trazer juízo, razão e bom senso. Ser prudente significa ter o hábito de ser precavido, ou seja, é necessário que se esteja preparado de uma maneira antecipada para que se possa usar de prudência. A palavra prudência vem do latim prudentia, e é onde se evidencia a moderação, sensatez, temperança ou a cautela. A pessoa prudente é aquela que apresenta a virtude de agir de uma maneira justa e ponderada. Jesus é o Logo de Deus, sendo a palavra, isto é, o verbo que existia desde o princípio. E nesta Gênese ele já estava assentado com Deus. Será somente em Jesus que poderemos encontrar a perfeita expressão do conhecimento de Deus. E em Cristo disporemos da possibilidade total de experimentarmos o próprio juízo e a própria razão de Deus. Alguém pode perguntar, como uma pessoa pode se tornar sábia? Vemos no livro de Provérbios, o rei Salomão, filho do rei Davi, em toda a sua sabedoria, nos evidenciando que o princípio do conhecimento é o temor a Deus. Provérbios 17, parte A. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A palavra conhecimento tem origem no latim, vindo da palavra cognoscere, que significa ato de conhecer. O vocábulo que expressa perfeitamente o ato de se conhecer a Deus é a palavra teologia, a qual é constituída de dois termos gregos a destacar: theos, que significa Deus, e logos, palavra, razão ou linguagem. Então a palavra teologia significa de uma maneira abrangente um discurso sobre Deus e sua racionalidade. Já a expressão temor a Deus, com o sentido de reverência, é um sentimento de amor. O termo temor tem como sinônimo a palavra obediência. Em outras palavras, para que uma pessoa possa ter o conhecimento de Deus, ou seja, o ato de conhecer a Deus, é necessário que obedeça ao Senhor através desse sentimento de amor. Ter medo é totalmente diferente de ter temor. O medo é o estado emocional resultante da consciência de um perigo ou de uma ameaça reais, hipotéticos ou imaginários, sendo totalmente diferenciado do temor a Deus. No livro de João, o próprio Jesus nos revela essa condicional de que para amar é preciso primeiramente obedecer. João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Provérbios capítulo 1, versículo 7, parte B. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Ser uma pessoa insensata é ser alguém desprovido da sensatez, ou seja, totalmente destituído da prudência. O insensato irá desprezar a Cristo e aos seus ensinamentos.
Em outras palavras, desprezará a sabedoria de Deus e a sua instrução. O insensato não possui o temor ao Senhor, pois não obedece à palavra ensinada por Jesus através da doutrina que expressa a racionalidade, ou seja, a razão divina. Jesus reforça essa certeza. João capítulo 14, versículo 24. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Biblicamente, podemos dizer convictamente que se alguém ama Jesus, é porque obedece aos seus ensinamentos e assim estará atraindo para si o amor de Deus, fazendo que tanto o Pai como o Filho viva nele. João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá ao meu ensino. Meu Pai o amará, nós viremos até ele e viveremos com ele. O apóstolo Paulo, quando nos fala sobre já não era ele que vivia, mas sim Cristo que vivia nele, estava querendo nos dizer que através de sua obediência, o Filho já vivia nele. Jesus é a sabedoria de Deus. Ele discernia que ao ser obediente aos ensinos do Mestre, obteria a sabedoria que lhe daria a racionalidade divina. Seremos transformados quando deixamos Deus operar uma plena conversão da nossa mente através da sua razão, ao qual é expressa por Cristo que habita em nós. Isso é o mesmo que dizer que não devemos mais caminhar através de pensamentos adaptados a este mundo que jaz maligno, mas sim pela nova maneira de pensar segundo a razão divina. O apóstolo Paulo nos exorta sobre isso. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao ter sua mente convertida, a pessoa se torna apta a receber o cognoscere, isto é, torna-se habilitada a conhecer a Deus. O seu entendimento, a partir de então, terá a percepção das advertências de Deus, advindas de sua racionalidade. Após isso, o Pai promete derramar do seu Espírito, fazendo conhecer suas palavras, as quais são seus pensamentos e que exprimem a sua vontade boa, agradável e perfeita. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Jesus, ao ser tentado no deserto pelo diabo, o enfrentou primeiramente com a frase "está escrito", para em seguida citar a racionalidade de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7. Tornou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Sendo a sabedoria de Deus, Cristo traz a perfeita revelação do juízo divino, nos ensinando que será no poder do está escrito, isto é, na obediência ao que Deus nos propõe por intermédio da palavra que sai da sua boca e que irá nos trazer aprimoramento através da transformação do entendimento, que iremos encontrar a lâmpada para iluminar nossos passos e a luz que irá clarear a nossa vereda, não nos deixando tropeçar. Salmo 119, capítulo 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Há sinergia entre o mover sobrenatural divino e a sua palavra. Foi através da palavra dita pela boca de Deus que tudo foi feito. Absolutamente nada passou a ter existência sem ela. O Senhor expressa a sua vontade através de toda palavra que verbaliza da sua boca. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. As riquezas de Deus se tornam grandiosas por meio da complexidade do seu conhecimento e sabedoria. Por conta disso, seus juízos são perfeitos e suas veredas sempre se mostram extraordinárias. Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Cristo é o verbo que expressa toda a sabedoria e poder de Deus. Todo cristão deve alcançar esta sabedoria, ou seja, o conhecimento da racionalidade, do juízo, do pensamento divino, e se fortalecer em Deus e na força do seu poder, que é Cristo. E é por isso que nenhum cristão pode existir fora de Cristo, pois é Ele quem nos dá força para o viver diário. Para o Pai Celestial, a união dos cristãos com Jesus é uma realidade perfeitamente definida através do sacrifício expiatório de Cristo na cruz, nos trazendo plena absolvição de tudo aquilo que nos condenava. O cristão deve clamar por sabedoria, isto é, implorar com veemência por tudo aquilo que advém da razão divina e também levantar a sua voz suplicando por inteligência, ou seja, solicitando discernimento. Deve-se buscar a sabedoria como se estivesse buscando riquezas, procurando-a como se procura tesouros escondidos. Somente assim é que se poderá entender o que é o temor, ou seja, a obediência ao Senhor, e se aprenderá a ter o conhecimento, o cognosceres de Deus.